Como prometido, vamos começar esse vídeo falando sobre qualificadores de tipo. Então vamos aqui para os slides do professor Adriano novamente. Bom, aqui estamos, né? Nós temos três qualificadores, tá? Eu vou começar falando sobre o volatile, que é o seguinte. Todas as variáveis que nós criamos até o momento, pelo menos a maioria que a gente criou, elas são do tipo volátil. O que isso significa? Nós vamos ter uma posição de memória onde a gente vai guardar essa informação e a gente vai poder ler essa informação e escrever essa informação. Então a gente pode alterar essa informação livremente. Por exemplo, quando a gente bota assim, se a gente botar assim, volatile int i, né, igual a 3. Depois eu poderia botar lá no programa i igual a 4 sem nenhum problema. Por padrão, nossas variáveis já são voláteis. Então a gente não tem problema nenhum em utilizar, em não utilizar o volatile. Então vai ser muito difícil ver volatile em qualquer lugar, tá? Muito bem. Já a questão do const é o seguinte. Quando a gente quer criar uma variável e essa variável ela guarda uma informação, mas essa informação jamais será alterada. Como, por exemplo, dia da independência do Brasil, né? O dia mesmo, 7. Né? Mês da independência do Brasil, 9. Então, esses valores você tem que garantir que não serão alterados durante a execução do seu programa, porque eles são fixos. Então, o que você faz? Você cria uma variável para eles, mas coloca const antes. E aí, nesse const, você está declarando que aquela variável é de apenas leitura, ela não pode ter o seu valor alterado. E o compilador vai garantir que essa variável, se você tentar fazer a alteração nela, você vai receber um erro de... Já o programa nem compila, porque ele não vai deixar isso acontecer. E o restrict é o seguinte. Quando você quer garantir que apenas um ponteiro está apontando para a sua posição de memória, você coloca restrict para indicar que aquele ponteiro não tem nenhum outro, aquele dado não tem nenhum outro nenhum ponteiro está apontando para aquela posição, né? No const e restrict são obrigatórios de serem colocados antes, né, para indicar que a gente está trabalhando com esses modificadores. Então, no caso, seria const int dia, const int mês, por exemplo, e restrict int, sei lá, asterisco p, por aí vai, tá? Acho que falei tudo que tinha para falar, então vamos para o próximo slide. Se vocês lembrarem nossa aula bem lá no início, eu falava sobre constantes, né? E a gente podia criar uma constante através a gente definir uma constante nossa através do define, né? um nome, um apelido, né? E aqui um valor, né? No caso aqui 600 long. Qual a diferença então do const, do qualificador const para o define? O define ele define um apelido realmente. Então, na hora que for compilar o seu programa, o que o compilador vai fazer é pegar a informação que estava aqui e mais ou menos fazer uma substituição, um replace mesmo, né? Então, digamos que eu tenha, sei lá, 2 vale 3. Né? Então, nossa, sei lá, diferentes, eu criei um define diferentes 3. Antes de compilar o programa, ele vai pegar tudo que for diferentes e vai substituir pelo valor 3, né? Que é o valor que você colocou aqui. Então, outra largura, você vai colocar tudo que tiver outra largura, você vai substituir. Mais ou menos como se fosse desse um Ctrl F, né? Procurasse por tudo e desse um replace em cada um deles. Já no const, não. No const você está armazenando a informação em uma posição de memória. Tanto é que, quando você faz aqui, olha só, quando você pede a posição de memória de uma largura e guarda isso no ponteiro, funciona. Agora, quando você faz aqui para outra largura, a outra largura é o define, uma largura é a constante. É a constante definida através do qualificador const, né? Então o que acontece? Outra largura não existe posição de memória para outra largura, porque outra largura não teve alocação de memória. Ele só foi um modificador que você utilizou, um apelido, né, que você utilizou para indicar a sua variável, tá? Então, muito cuidado quando vocês estiverem caindo numa situação dessa. Se já caíram e não entenderam por quê, agora vocês estão entendendo por que tem essa diferença, né? Por que eu uso quando eu uso const, quando eu uso define. Quando eu uso o outro, quando você usa, obviamente, o define, você não aloca a memória, então você economiza
uma informação, né? Você já grava direto, mas tem uma economia de memória, né? Quando eu utilizaria o const, deixa eu pensar uma situação onde você pode usar o const. Talvez quando você não sabe a priori qual é o valor. Se você não sabe a priori o valor, você pode dizer que a variável agora é constante, então você consegue atribuir valores a eles. Então, por exemplo, você não sabe qual é a priori, antes de execução do seu programa, você não sabe qual é a largura que você vai ler. Você quer definir isso a partir de um determinado momento, então você cria a sua constante, né? Ele manipula a variável aqui, essa variável x, e depois fala que const long int uma largura igual a x, e a partir desse momento uma largura está guardando um valor, e esse valor não vai ser alterado em momento nenhum durante a execução do seu programa. Bom, uma coisa que eu já falei lá atrás na aula de funções também, que eu trago novamente aqui nessa aula, no slide do professor Adriano, é que as variáveis globais elas devem ser evitadas ao máximo. Caso contrário, você tem o risco de bater, dar uma colisão com alguma outra informação que não é pertinente, né? Então, se for necessário utilizar uma variável global, é legal a gente utilizar uma convenção de nomes, tá? Então, uma sugestão do professor Adriano é utilizar o G na frente, né? Utilizar o G resultado, né? Eu particularmente prefiro utilizar caixa alta, né? Então isso vai muito do gosto de cada um. Existem algumas boas práticas do C, assim, cada um define. Assim, tem vários grupos que definem boas práticas para o C, uns vão definir uma coisa, outros vão definir outra, mas o que importa é que você siga essa definição para que, se você utilizar essa variável, você de imediato já saiba que você está utilizando uma variável global, né? Então, no caso aqui do G, tem essa vantagem de você bater o olho, tem um G na frente, é porque ela é global, então ela foi declarada. Se eu mexer aqui, eu posso estar alterando um valor que eu não gostaria de alterar, né? Ou se eu estou alterando é porque eu realmente garanto que é o que eu quero alterar mesmo. Mas continuando então sobre variáveis globais, né, embora a gente não deva utilizar, existem as situações onde a gente precisa utilizar, né? E aí nós temos duas situações onde a gente pode ter variáveis globais. A primeira é quando a gente define a variável global, e a segunda é quando a gente faz uma alusão a uma variável global. Bom, a definição é realmente você dizer que ela existe, né? Então você vai dizer, essa variável existe, ela vai ter esse valor aqui, você reserva um espaço de memória para mim. Já a alusão é o seguinte, vai existir em algum programa, em algum arquivo, a definição de uma variável global, tá? Então você chega assim e fala, é mais ou menos como a gente prototipava as funções, a gente fala assim, vai ter em algum lugar vai aparecer uma variável global com esse nome aqui. Se aparecer, você já sabe que eu estou me referindo à mesma coisa, tá? Então, uma alusão é similar a uma definição e pode aparecer em vários arquivos que compõem o programa. Uma alusão não aloca memória para a variável. Uma alusão serve para informar ao compilador que a variável aludida é uma variável global definida em outro ponto do programa, talvez em outro arquivo. Porque se fosse no mesmo arquivo, você não precisaria fazer nenhuma alusão, porque você já estava declarando ela em outra posição. Né? Então vamos aqui um exemplo. Ainda não? Sim, exemplo sim. Sempre que for necessário utilizar uma variável global definida em um arquivo diferente daquele em que está trabalhando, deve-se fazer uma alusão. Então, se eu estiver trabalhando com dois arquivos e esses dois, eu tiver precisar uma variável ficar trabalhando com a outra, eu preciso fazer uma alusão a ela. E como é que você faz a alusão? Você bota esse comando extern e aí você coloca lá, por exemplo, extern long int g var global. Isso significa que em outro programa vai ter a informação g var global, que vai estar lá com o valor definido, tudo bonitinho. Extern significa o seguinte, eu estou utilizando a variável global, mas não inicializo ela na memória, porque isso já vai ser feito por um outro arquivo que você ainda provavelmente vai ler, ou você já leu, enfim. Isso vai ser feito ou já foi feito, tá? Então aqui, né, para declarar a variável global, a gente já sabe fazer, é só colocar o tipo, então long int g var global igual a 0L, e para aludir, bota o extern long int g var global,
ok? Além de variáveis, nós também podemos ter funções globais, né? Assim como podemos ter funções locais, né? Eu falei um pouquinho disso no vídeo passado, né? Uma função que somente é necessária no arquivo que contém a sua definição é chamada de função local ou estática, né? Então é aquela função que eu só preciso rodar ali. Então no nosso exemplo lá do programa de contabilidade, no meu arquivo de contabilidade tem lá uma função soma que é exclusiva para contabilidade, então eu não posso deixar que alguém que quer fazer uma simples soma de 1 mais 1 utilize aquela função, tá? Para dizer que a função é local, a gente já viu que utiliza o modificador static. Uma função que é chamada em um arquivo diferente daquele que contém a sua definição é chamada função global ou externa. Então, quando eu chamo a função, por exemplo, printf é uma função global. Por quê? Eu importo o módulo, importo a biblioteca, e depois eu consigo utilizar sem declarar ela ali, porque ela já foi declarada como global do lado do meu outro, na minha biblioteca, né? Usa-se extern para funções globais, então da mesma forma que eu uso static para indicar aqui as funções locais, eu utilizo o extern para indicar que as funções são globais. Só que vai ser raro de vocês verem funções com essa informação, com extern, porque o padrão é ser extern. Ou seja, quando você declara uma função, ela por padrão já é global. Assim como se a gente declarar uma variável num arquivo, variável global num arquivo e colocar, não botar nada, ela é global também. Se a gente botar static, ela vai ser uma global naquele escopo de arquivo. Bom, então entrando na parte de módulos, né? Quando você quer construir um programa muito complexo, não adianta você pegar um problema e atacar ele de uma vez só, criando um único programa, porque você vai acabar se dando mal, obviamente, né? Imagina uma equipe de 20, 30 pessoas mexendo em um único arquivo. Mesmo que você trabalhe com um gerenciador de versionamento muito poderoso, você certamente vai ter dores de cabeça para fazer manutenção e, enfim, não é uma coisa muito legal. O ideal é que a gente divida, né, da mesma forma que a gente divide em funções, a gente divida o arquivo, seus módulos, parte do seu programa em vários módulos, né? E aí, obviamente, vai ser mais fácil de entender, manter e depurar, né? Depurar, debugar, né? Entender o que está acontecendo com o seu programa normalmente, quando está procurando algum erro, alguma coisa assim, né? O projeto pode ser dividido entre os componentes da equipe mais facilmente, como eu falei. Quando você tem uma função que você não trabalha com... Você não trabalha com várias pessoas, você tem um programa que trabalha com várias pessoas, é mais fácil dividir em pequenos pedaços, cada um mexe no seu canto, né? Do que efetivamente mexer todo mundo num único arquivo, e fica mais fácil de ser gerenciado também. Bom, então os módulos geralmente são divididos em dois componentes, né? Os cabeçalhos e o programa, né? O cabeçalho geralmente vem com ponto H e o programa normalmente vem com ponto C. Então nós temos lá o string.h, o std.io, o std.io, o stdlib e por aí vai, né? E no nosso programa nós temos o Alô Mundo, o prog.c, sei lá, qualquer programa.c que a gente tenha criado é um exemplo de um programa que a gente está criando em C. Bom, o cabeçalho, né, ele vai ter as seguintes estruturas, né? Ele vai ter alusão para funções, alusões de variáveis globais, declarações de tipo, definições de macro. O que são os macros, né? Os macros são estruturas, né, que vão ser substituídas antes do código ser compilado, né? Então a gente pode criar algumas definições, algumas constantes, algumas coisas que a gente pode simplificar o código de uma maneira a simplificar ele, né? Também a gente vai utilizar as definições de funções inline, tá? Mas o mais importante de tudo é que o cabeçalho não gera código, eles não geram código, né?
A gente vai botar apenas as definições, as alusões, a gente bota ali mais ou menos tudo ali, assim, vai existir alguma coisa assim, vai existir uma coisa assada, tá? Entrando então aqui na parte de cabeçalho, né? A gente já sabe que para incluir um cabeçalho nós utilizamos o jogo da velha include, né? No caso, se a biblioteca já é existente, né? Se o cabeçalho já existe no compilador, a gente utiliza um menor que e maior que e coloca entre esses dois símbolos o nome da biblioteca que a gente quer importar. Já se a biblioteca for uma biblioteca nossa, nós utilizamos botamos entre aspas o nome da biblioteca com o endereço do arquivo que a gente está querendo mexer. Mas uma coisa importante é o seguinte: a gente não deve colocar um arquivo .c como include. Por quê? Se a gente colocar o arquivo .c, a gente vai perder o controle sobre escopo, a gente vai virar uma coisa assim, sem controle. A gente pode ser que funcione num programa muito simples, mas dependendo da complexidade, pode ser que dê uma zebra e você não consegue manipular eles dessa maneira. Então o jeito correto de fazer isso é através de cabeçalhos, né? E os cabeçalhos têm essa perspectiva. Uma outra coisa é que se você estiver dependendo se fizer uma substituição num programa, você teria que mandar para o outro também. E aí teria que buildar os dois, aí se tem mais um, enfim, ficaria uma cadeia de recompilação muito grande que já pela interface, pelo cabeçalho isso não acontece, tá? A gente pode, por exemplo, né, no caso, se a gente tem um programa que tem muitas variáveis globais, a gente pode criar um globais.c e aí criar um globais.h criando alusões para esse arquivo que tem todas as nossas variáveis globais. Mais à frente eu vou mostrar um pouco mais sobre isso. E aí, como é que funciona na parte da geração do programa, né? Na hora que a gente gera, né, a gente tem parte desse conjunto aqui de arquivos C, certo? Desses arquivos C, a gente gera os arquivos já compilados, né, o .o, e esse .o aqui ele é unificado gerando o nosso programa, que é o resultado da nossa execução. Então é mais ou menos o que acontece quando a gente faz a execução de um programa que tem o stdio. É justamente isso, a gente pega, faz o stdio, compila ele, acho que compila, se já não vem compilado, agora fiquei na dúvida, mas enfim, trabalha dessa forma, pega todos os arquivos compilados, junta aqui e resolve o nosso problema. Então aqui nós temos os exemplos de arquivos típicos, de nomes de arquivos, isso aqui é só um exemplo, tá? Os nomes você pode escolher à vontade, mas geralmente a gente vai ter um main C, que vai ser a função que vai ter a main. É obrigatório ter a main. Como eu falei, a main é quem diz por onde eu começo o meu programa. Então eu preciso dizer onde é que está o meu programa main, então crio o main. E quando eu for compilar, eu vou compilar gcc -o main.c. Tem que passar o endereço do arquivo que eu estou querendo compilar. Molde H e molde C, interface do módulo e implementação do módulo. Então aqui eu faço interface, faço o módulo, globais mesma coisa, alusão e defs, definição de tipo e macros, né, para otimizar o meu código, né, os defines, a criação de estruturas, enfim, tudo ficaria aqui no nosso arquivo defs. Bem, por fim, nós temos aqui os exemplos de como é que seriam os arquivos, né? Então nós temos aqui o main C, como a gente conhece, incluindo aqui os cabeçalhos necessários, o molde H, né? Eu vou passar rápido porque eu vou fazer exatamente esse mesmo exemplo na nossa aula prática, tá? Então aqui nós temos o molde H, né? Verificando se a gente faz aqui um if, se não tem declarado ainda, se não foi declarado ainda.
Então esse if ndef significa que ainda não foi declarado o molde H, então eu vou declarar o molde H. Né? Depois eu faço aqui a implementação do molde H, esse aqui é o molde C, né? A mesma coisa do globais. E para fechar, o defs.h, né, fazendo a mesma coisa. Né? E é isso, pessoal. Encerramos então nossa parte teórica por aqui. No próximo vídeo, então, eu vou mostrar para vocês exatamente essa implementação como exemplo, e aí mostrando estrutura de arquivos e por aí vai. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.